última ceia foi servida. Cesareia, no mar Mediterrâneo, o local da primeira igreja que divulgou o evangelho aos gentios. Corinto, um atarefado porto grego sobre o qual 2 cartas do Novo Testamento foram escritas. E o ponto focal das terras da Bíblia, a cidade de Jerusalém, hoje sagrada para os judeus, cristãos e muçulmanos. Essa cidade é mencionada 656 vezes na Bíblia. Durante os séculos, Jerusalém foi destruída 17 vezes e reconstruída 18 vezes. Alguns livros levam muito tempo para serem escritos. A Bíblia trata desse mundo que está ao nosso redor há muito tempo. Coloquem em mente que esse é um livro cuja escrita terminou há 1900 anos. Mas quanto tempo vocês pensam que, na verdade, levou para escrevê-la? Quanto tempo leva-se normalmente para escrever um livro? O rabino Jacó Neusner nos diz na introdução do seu livro Um Rabino Fala com Jesus que ele o escreveu em 8 dias. 3 Ratos Cegos, de Ken Auletta, sobre como as redes de TVs americanas buscam seus caminhos dentro dos novos meios de comunicação. Levou 6 anos para ele pesquisar e escrever. Diane Middlebrook conta que trabalhou 10 anos na biografia da poeta Anne Sexton, com uma vida tumultuada que terminou em suicídio. Santo Agostinho viveu na época da invasão bárbara do poderoso Império Romano. Ele tentou explicar o que estava acontecendo ao mundo e trabalhou por 12 anos no seu clássico Cidade de Deus. O livro, escrito no começo do V século, é publicado ainda hoje. Então, livros podem ser escritos em períodos pequenos ou levar anos. Mas quando vamos até a Bíblia, não há nada que se compare com ela. A Bíblia levou cerca de 1000 anos para ser escrita. E por vários autores. Isso mesmo, cerca de 1000 anos. E esse é o tempo mínimo sobre o qual se discute. Provavelmente levou muito mais tempo para ser escrita. Vocês se lembram de que mostramos que a palavra Bíblia significa livro? Bom, isto pode ser algum tipo de engano, porque a Bíblia mesmo é mais uma biblioteca. Uma biblioteca que foi escrita e reunida durante um longo período. Vamos ver essa biblioteca. Nós, tradicionalmente, dividimos a Bíblia em 2 grandes seções: o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento se refere à vontade ou ao pacto. Então, os testamentos se referem a uma espécie de acordo entre Deus e seu povo. Primeiro veio o Velho Testamento, ou as Escrituras hebraicas. Depois, o Novo Testamento, ou as Escrituras cristãs. As Escrituras hebraicas, ou o Velho Testamento, judeus, católicos e protestantes a admitem em seus exatos 39 livros que compõem essa seção da Bíblia. Estudiosos judeus frequentemente contam esses livros como 24, mas isto porque alguns são juntados e contados como um. Quanto ao Novo Testamento, apenas os cristãos concordam com os mesmos 27 livros. Existe uma seção adicional na Bíblia católica chamada de Apócrifa ou livros deuterocanônicos. Algumas Bíblias protestantes também as incluem como uma edificação valiosa, mas não como uma escritura oficial. Nessas séries, porém, nós não lidaremos com estes livros adicionais, só nos limitando àqueles livros do Velho Testamento que judeus e cristãos aceitam, e aqueles do Novo Testamento reconhecidos por todos os cristãos. Portanto, em nossas Bíblias, nós temos os mesmos livros que foram reconhecidos como a Escritura Sagrada pelos líderes judeus quando finalizaram o Velho Testamento, e os mesmos livros que foram reconhecidos pelos cristãos quando aprovaram o Novo Testamento. Mas existem também algumas diferenças óbvias e inevitáveis entre nossas Bíblias e os escritos originais. Quais as diferenças? A primeira, as línguas em que as escrituras foram originalmente escritas são diferentes. Hoje temos traduções. O Velho Testamento foi originalmente escrito em hebraico e às vezes aramaico, e o Novo Testamento em grego. As versões originais e as cópias antigas dos originais não tinham a divisão em capítulo ou versículo como temos em nossas Bíblias hoje em dia, para uma identificação fácil das passagens. Estas são inovações relativamente novas. A divisão em versículos das escrituras hebraicas provavelmente foram introduzidas no século X pelos escribas judeus conhecidos como maçoretes.
O bispo Stephen Langton, que mais tarde se tornou o arcebispo de Canterbury, dividiu a Bíblia em capítulos na Universidade de Paris no século XIII. Robert Etienne era um impressor francês que introduziu as divisões em versículos no Novo Testamento enquanto estava refugiado em Gênova, em 1551. As divisões em capítulo e versículo capacitam a vocês a acharem lugares específicos na Bíblia. Não é como um livro comum onde alguém apenas lhe dá o número da página ou capítulo para encontrar, porque a Bíblia tem 66 livros diferentes. Vocês precisam ter o título do livro para procurar algo. E enquanto há uma organização agrupando os títulos para que vocês possam logo encontrar, os títulos mesmos nem mesmo sugerem uma ordem lógica. Alguns títulos indicam a pessoa de que o livro trata, como Ruth, Jó e Jonas. Outros títulos indicam o tema, como o Gênesis, ou a Criação, e Êxodo, sobre a saída dos israelitas do Egito. Ou o título pode indicar o tipo de literatura, como Crônicas, ou a História, como o livro dos Salmos, que são canções. Provérbios é uma coleção de dizeres sábios sobre como viver a vida. Ou o livro foi nomeado por causa do autor ou mensageiro. Aqui estão as palavras dos profetas Isaías, Joel, Amós, ou as considerações sobre a vida de Jesus por Mateus, Marcos, Lucas e João. E existem livros que foram nomeados por causa do seu destino original, como para os crentes de uma cidade em particular, como é o caso de Romanos ou Efésios. Outros livros foram nomeados pelos indivíduos a quem os escritos eram endereçados. Paulo escreveu 2 cartas ao seu jovem seguidor chamado Timóteo. Outra para Filemon, um senhor descontente com a fuga do seu escravo. Uma vez que vocês sabem o título do livro, vocês acham em que página este livro começa, e então vão ao capítulo e versículo. Por exemplo, se vocês veem uma referência de Pai Nosso que estais nos céus, como Mateus 6, 9, é só vocês acharem Mateus no índice, irem até o livro e procurarem o capítulo 6 e o 9º versículo. Quem escreveu esse livro? Os escritores da Bíblia foram incrivelmente diversos. Houve Moisés, um príncipe no Antigo Egito que se tornou o grande líder e legislador de Israel. Salomão, um rei sábio e rico. Ezequiel, um profeta e prisioneiro de guerra. Amós, um pastor de ovelhas em Israel. Mateus, um desprezado coletor de impostos do governo romano. Pedro, um pescador. Paulo, um judeu culto que se tornou o maior missionário cristão. Esses e muitos outros escreveram, como nós falamos, num período de cerca de 1000 anos. Os primeiros escritos começaram há cerca de 3000 anos. Mas seu trabalho em conjunto ainda fala às pessoas em qualquer lugar e em qualquer época. Sim, até para nós. Escreveram durante a crueldade e às vezes quando a honestidade parecia confusa. E eles nos fazem olhar para o básico. O que temos de pensar sobre nós mesmos. Como as pessoas devem se tratar. Como lidar com nossa culpa e medo. Como Deus vai até as pessoas. Como podemos achar Deus? Como as nações devem se relacionar? Como a espécie humana deve se relacionar com a natureza? Qual o significado da vida e a razão do universo? A Bíblia é o livro mais maravilhoso que o mundo já conheceu. Nenhum outro livro tem sido tão extensamente lido e traduzido, ou tocado tantas vidas. Pessoas através dos séculos têm procurado nela sabedoria e direção. Juntem-se a nós no próximo programa para ver como conseguimos a Bíblia.